Então é só finalizar isso aqui, né? Desde Franciele, aparentemente percebida desde Franciele, né? O show lá entre Altamira e Beto, que se fez corrente depois, somado o perfil dela, maior das gravidades, né? Entre Luiz, Andréia, Peterson, Antônio, Tainá, Boletim, né? Que teria feito o Me tornei participativa com a minha identidade na porta da casa do Tony, cheguei até a gravar conversa com o cara do Palititas num dado momento para jogar na internet sobre o que aconteceu ali, que aí ninguém sabe, ninguém viu, e aconteceu exatamente onde deveria acontecer também, né? Aí quer dizer, boletim impulsionado pela Andréia durante o momento de trabalho lotado igual estava, uma trama muito grande sobre isso aí, a ponto dela parar tudo e pegar aquela pampinha dela para levar a piranha para casa dela, que virou o ibope do dia. Foi um dia absurdamente lotado, não sei se foi o dia que aquela mulher cantou, ou o dia em que a mulher ela mandou convocar todo mundo para falar que a mulher voltaria depois de um dado momento do show, mandou todo mundo esperar a noite toda e ela não tinha fechado nada com a mulher. Era para mandar eles gastarem e depois mandar eles se foder. Que foi uma mulher que ela tem até uma coisa gravada na internet, uma gay lá entre as outras gays lá, mas cantava muito bem. Pegou o microfone e cantou muito, que tem uma casa não sei aonde, não sei o que. Mas, ai ai. Aí quer dizer, me ameaçou, a Thaisa, né, como me ameaçou e ligou. Então tem aí notificado aí para baixo prints dela me ligando, alegando que estava dentro da delegacia me ameaçando, porque eu postei os vídeos e comecei a denunciar dentro do Facebook. E ela começou a me ameaçar, falando, né, que ia me destruir, praticamente isso aí, entre os interesses da André, que estava acompanhando as coisas, todos eles estavam na minha agenda, né, e o que que era ela me ameaçando através de Tony, mesmo depois eu tendo feito a defesa dela e tudo, porque ela teria tirado até então a Maria da Penha, só que depois entrou com mais duas, ou ficou constatado, ou viria constatar, ela fez um câmbio bem bom em função disso, voltou, criou uma jogada enorme junto com eles lá, então ela me ligou, como ela mandou mensagenzinha de texto, né, que vou te processar, papapá, então tava tudo aí, entre as ameaças que eu sofri, aí coloquei aqui os escândalos constantes, que demonstraram todos que se fizeram participativas na academia envolvidos, como que eles são silenciadores pela droga, pela prostituição, e até onde eu fiquei exposta constantemente sobre tudo isso arrastado constantemente na mão de todos eles, trazendo todos os escândalos que entra e sai mulher, uma nova puta na coisa. Isso viria todo dia, tendo escândalos e guerras variadas, e eu sendo ridicularizado por todos eles, como fui pelo Francis Lay, como a destituir minha condição de corpo, me chamar de gorda, um homem nojento, porco, gordo daquele jeito, que ainda que fez bariátrico, um homem absurdamente cruel, escroto ao máximo, com as pessoas, grosso, sem educação. Aquele homem já era para estar preso há muito tempo, era para ter matado ele há muito tempo. Então a situação que desembocou entre, né, a questão aqui da Franciele, a questão entre o Wilson e a esposa, que é até que ponto isso viria a condição acompanhada do auto, as agressões ou as simulações de agressões que eles usaram ali dentro do quarto do Tony, do quarto do filho do Tony, conhecendo a estrutura da casa e que ali embaixo estava lotado. Isso depois trouxe um sistema meio estranho, por que motivo eles dois estariam se batendo com a janela aberta de frente para a rua. Eles estavam sozinhos dentro de casa, tinha uma casa inteira para aquilo, que aliás o quarto dele é enorme, com, com banheira, como eu gosto de falar, uma espécie de banheiro lá que você vê, né, esse meio transparentezinho assim, entra aquela piazinha assim e tal, com aquela abertura para a rua, com aquela sacadazinha lá, onde pendura roupa e tal. Então, né, um corredor com dois quartos, que era o quarto da mãe dele, aquele quarto logo virado da rua, entre aquela, né, a sala, com a sacada da sala, a sala, a cozinha,
que vê aqui pela lateral, olhando para aqui, aquele quebrado ali no canto que tem uma janela. Então as relações entre o Zap com a Luíse, que aparentemente entre a Michele, que teria feito o meu cabelo, e começa de roupa que implicava em ter tido outras trocas com Luíse e falar sobre alguma coisa de mandar para ela, onde eu teria mexido em alguma coisa na minha agenda, que eu confundi o telefone dela com o namorado dela e vim com jogada de que coisa é isso e aquilo com o namorado dela, não. Porque ela é mais escrotona e não tinha nada disso comigo, sabia muito bem como eu era. Já estavam todos envolvidos numa jogada bem grande. Aí isso implica aqui, né, os vídeos da Thaís no grupo. A ida dela para casa da Andréia, entre delegacias, entre retornos e jogadas de câmbios de todos eles. Então existiu a expulsão do trabalho através da relação da viatura com o Jonas, expulsão entre o Tony, que existiu a proibição que se eu saísse eu não ia ver a cor do meu dinheiro. Então, né, viaturas, né, já falei de uma, vou completar o caso Jonas mais Pedro, Andréia, tio Jesus com Margarete, Soraya, vídeo feito, né, já que veio a porta e como as coisas foram conduzidas, Tony, todas as multi-instituições envolvidas, então eu vou riscar isso aqui, já falei, né? Já falei, Altamiro, Beta, que situação desse Altamiro, falando que era católico, como é que todo mundo paga, todo mundo é... O católico tem que ter a puta, arruma prostituta, vai em puteiro. Até que ponto ele estava falando isso muito alto e André, um jogo total, né, entre gente na outra mesa do outro lado, falando enquanto a gente trabalhando, falando isso com Franciele. Até que ponto a gente teria que tomar as dores e dizer que ele estava criando situações porque ele vivia no tal do Casa Branca, como ela queria levar todo mundo. Aí como se a gente tivesse que tomar as dores em criar uma situação, né? Porque já era o caso, tomar esporro, esculacho absurdo, que teria que ter tomado as dores dela e até chamar a polícia. Como assim, meu filho? Eu tenho problema de só, você tá achando que eu segurar a bunda dessa menina aí? Você tá tendo sacanagem com a minha cara? Então, né, não só Franciele usou o termo ser presa com as empregadas, que foi o mesmo termo que a Luíse usou. Todos eles usaram para criar uma emboscada para mim, como o próprio Tony usou dentro da casa dele, né? E sem escrúpulos, e todas elas acham o máximo que ninguém prende ele, que ele é o doidinho, papapá. É assim, foi a vida inteira, não vai mudar. A própria Luíse falava isso, chamava ele de nojento. Então, quer dizer, vídeos no grupo, Casa André, delegacia, retornos, expulsões tais, eu falei, né? Então, André, Jesus, mais Margarete, Soraya, vídeo, Tony, Marcos, Tainá, né? Detalhar muito bem a, né, situação entre Marcos e eu mesmo que já falei, né? Então, a situação, reforçando aqui que todos envolvidos, como foi a questão CREF, como que extraria uma jogada muito grande, eles estavam indo por eliminação, e até que ponto entendendo que o CREF provavelmente favorecia eles, ou o que era essa situação aqui. E quer dizer, né, câmbios da cidade, desde padre, os tesoureiros inclusive que passaram pela católica, percebendo os interesses dos comércios, desde o supermercado, toda a rede de turismo, narco tudo, muito explícito entre policiais, políticos, delegacias, juízes e advogados, todos absurdamente criminosos, como as condições de todas as instituições. Sobrou alguém aí? Então isso aqui já está praticamente para amarrar, né? Estão colocando aqui, isso aqui já falei. Então só mais um pouquinho de amarramento, mas eu tô tendo algumas impressões aqui hoje. Foi uma espécie daquela salinha de tortura, né? Atrás não escrevi nada isso aqui, então vou botar essa questão de CREF aqui, né? Essa Tainá, né, como ela diz, através da filha dela, conseguiria tudo via Ministério Público, que ela tinha o rabo na cadeira lá no Sul, muita experiência para resolver coisas para juízes e que ela iria ajudar. Então ela começou a destratar e dizer que ia ajudar a Thaís e não ajudar, me ajudar.
onde teria favorecido ou feito boletim ou correndo atrás das coisas dela. E para me ferrar, como eu fui destratada através da filha dela, né? Dela, usando o nome da filha dela, né? Utilizando toda, provavelmente envolvida contra mim, que ainda malhou comigo 2 vezes. Tinha interesse, era uma opção pegar a academia para ela também, né? Então, até onde, né? Com o celular na mão, gravando como se eu fosse uma criminosa para pegar o resto do meu dinheiro e todas as situações de humilhações que foram geradas contra mim. Entre ver ela saindo com o filho da Luciana de madrugada, levar bebida, até que ponto, né? Ele me viu que eu vi, falei com a Luciana isso também. Falei, ela, né? Então, quer dizer, então eu já falei sobre isso aqui. Então, né? Vídeos, grupos, cara, então vamos amarrar isso aqui logo, né? Tô cansada. É pouca coisa, vírgula, né? Mas é pouca coisa sim. Mas eu tô cansada, eu vou. Fico chateada, né? Lógico, sem sombra de dúvida, né? Então eu usei a minha identidade, entendendo que não deixava de ser uma mulher, não tinha entendido o que teria feito comigo na academia, quebraram o pau lá em cima, foi expulso, ou todas as coisas foram jogadas na rua, foram filmadas, jogadas do lado de fora, ele filmou, botou para todo mundo ver, ele e ela filmaram um vídeo em preto e branco, né? Ela alegando as coisas que fez com ele dentro do apartamento, que queria 10 mil reais, que tinha largado uma vida, estava trabalhando na academia, papapá, quer dizer, situações completamente diferentes da minha e que estavam achando o máximo. Ele gravando e botando no grupo, já que queria dispensar ela por algum propósito, ou não era esse o propósito, né? Ela estava recebendo para isso aí, e até onde ela estaria chorando, ela estaria no dia com a roupa que eu deixei em cima da cama, eu não sou prostituta, um topzinho rosa que eu passei para irmã, que eu tirei foto, entre um short jeans que eu tinha, né? Que era a minha reivindicação de alguma maneira, quem é esse, onde está esse registro dessa viatura, que eu dei minha identidade e André queria muito que eu ajudasse, só assim que você vai poder recorrer o seu, vai lá agora, vamos ajudar assim, fica todo mundo trabalhando aí, como é que é, vou lá pegar o carro, vou levar as coisas todas dela e levá-la para minha casa. Em poucos minutos estava toda arrumada e não ia perder a noite, que segundo a André, ela tinha saído com cara de Guarapari, depois saiu com o policial da delegacia, ela falou depois num outro momento mais pra frente, entre eu já ter ido na delegacia e tal, já ter ido umas 2 vezes, falou que ela que sabia viver e dava, que estava se dando bem, porque botou o Tony para pagar tudo, estava conseguindo tirar dinheiro dele, ela jogava isso na minha cara. Quem é a Andréia, né? Então isso aqui a gente já falou, né? Então quer dizer, aí a Franciele, que tinha que mudar o corpo, ganhar um peso e malhar na academia, né? Entre as condições diárias, cada um avisando, ó, cuidado com essa daí, que ela é um veneno e namora dentro da casa da Andréia. Quando ela vem aqui rodopiando, é jogada pura. Aí uma falava a mesma coisa, a outra falava tal, e daqui a pouco tava lá na cozinha que eu sonho ser igual você, papapá, papapá. Só que ela, essa daqui é estilo estressadinha. E que queria, né? Marcou com o cara, agendou um monte de coisa, isso e aquilo. E que queria foder com o Peterson de qualquer maneira. Chegava, ficava conversando lá na cozinha com as meninas. Queria dar pra ele, papapá, papapá, papapá. Queria só malhar com ele, ver se comia ela. Aí, né, ela já tava tudo falando mal de mim, como eu falei, e até então perguntou se eu montava uma ficha para ela. Falei que montava. Nossa, detalhei, escrevi tudo. Falei, procura então a Luísa para malhar, ou, né, se vê se pode te atender. Ou surgiu a Luísa. Surgiu a Luísa. Eu não indicaria a Luísa não, se eu não me engano. Ou até que ponto tentei ajudar. Então, quer dizer, estava totalmente já uma jogada de grandes, eu trabalhando praticamente de graça, porque com certeza ela não ia me pagar.
e me incomodando o tempo todo, conversando de dieta, conversando disso e aquilo, né? Que ela... E aí eu já vi que ela tinha roubado a minha máscara, entre comer o doce, aproveitou para roubar a máscara. Eu comentei isso com as meninas, falei, porra, eu comprei a porra do negócio, eu tenho que trabalhar com a máscara. Simplesmente ela chegou perto do negócio que eu larguei do lado, além de comer, ela roubou a máscara, né? Então quer dizer, então já tava um leva e trás, bem grande, e ela virou malhando com a Luísa e os grupos, né? E a André, toda a trama da coisa. Até que num dado momento, não sei se tinha recebido, o que foi que provavelmente, né? Meu cabelo devia ter uma desgraça muito grande para poder fazer com a Michelle. E entre não sei o que aconteceu, papo de Luiz e de não sei o que lá, que eu, então vou, acabei de trocar não sei o que com o Luiz. Eu vou aproveitar e vou mostrar esse vestidinho barato aqui e tal, mas ele foi fuxicado e não foi barato não. Mas como ela trocou, eu troquei com ela a bota, troco da sandália, ela ficou doida na bota, a bota de salto, que era até da mãe de Tony, uma bota crua, nude, muito bonita, e eu não saio. Então eu vou oferecer o vestido também, eu ofereci umas coisas que ela queria, aí eu cliquei, e isso foi pro namorado dela. E até que ponto eu escrevi, e fala com coisa totalmente normal. Até que ponto ela veio com teoria de que não estava entendendo e usou um critério de inferno, não só com a Franciele, todas elas querendo colher conversa de zap, como a própria Andréia, que ela teria passado no estabelecimento, falou que estava furiosa comigo, que me xingou inteira, e a Andréia ficou estimulando isso aqui o tempo todo, que queria que eu fosse tirar satisfação com ela, que eu deveria tirar satisfação, foda-se no que desse. Eu falei, não, eu não falei nada demais. Como assim? Não tem nada demais, mas doido, que a menina tem nada. Não, até se tivesse que namorar dela pra falar pra ela, foi tudo tão, tá printado aí, coisa tão simples, não sei o quê. Ei, que negócio com Michelle, não sei o que lá, também pra mostrar pra você que em alguns dias, algumas coisas a gente tinha trocado, aí ela aproximou através dessa menina, onde eu cheguei a passar em frente, para poder entregar a ela a bota que ela já tinha comprado, a gente já estava em transação de roupa, que alguma coisa que eu conversei, eu falei, eu nem passo em frente à academia, eu falei, mas então eu vou passar, vou levar para você, peguei alguma coisa que tinha trocado com ela, que provavelmente não sobrou, não sei o que, foram calças muito mais inferiores, eu troquei calça do Magia do Mar, a calça que tem aquela da Rock Code que a Michelle foi e trocou com ela, que deu me livre se os Rock Code e as Dinamite ficassem na mão de outra pessoa que não fosse a Michelle. Então ela, é porque também rolou toda uma situação, rolaria e ela, né, achava inadmissível trocar com as meninas, ela queria tudo que fosse trocado de volta, como ela me parou na rua querendo de volta a bolsa preta e branca, que ela trocou comigo, que disse que quando essa bolsa foi nova era R$ 600. Falei, aham, tá. E foi realmente um de couro muito bom, ela provavelmente comprou usado. E eu troquei com um macacão dinamite, aquele preto todo cheio de tela, escrito dinamite no peito. Ela ficou com aquela calça minha da boneca do lado, aquela calça toda jeans, uma que tem uma espécie de rock, né? Uma espécie de caveira. Ela ficou com aquela Fórmula 1 do Rock Pod, as melhores, muitas peças, né? O macacão preto, tem mais coisa. Deixa eu ver essa jeans aqui. Deve ter mais alguma ainda. Entre várias outras roupas. Eu tive, na verdade, eu estava precisando de coisas básicas, até um espelho eu troquei. Na época eu queria até um somzinho que não funcionava, ela tava estragada, ela queria me empurrar aquilo. Luciana falou que é típico dela. Então quer dizer, aí que foi a condição de ela estimular todo um contexto. Só que eu não estou associando aqui até que ponto isso ficou por isso mesmo, ou eu não estendi isso entre os problemas de trabalho que implicou em acontecer as agressões no alto, que ficava a mesa do lado até tarde. Eu estava trabalhando lá dentro, o Jesus, a Margarete, a Andréia, a Fernanda, todos eles acompanhando o quebra-pau na casa de Tony.
Nesse dia não tinha havido, não foi dia de expulsão não. Alta gritaria, alta pancadaria lá em cima. E a Andréia começou a sair pro lado de fora, sair para fora, né? Como me puxando e querendo, pegando o telefone para gravar, querendo gravar à distância. Falei, fica aí então porque eu tenho que trabalhar. Então, e outro, o Gés tem o hábito de comentar coisas e não parar mais. Então, quer dizer, né? Guardei aquilo ali como um contexto. E aí é que veio a situação de conhecer os pais da Thaisa, que apareceram tipo na outra semana, eu não sei, o pai dela que veio ficar na casa do Tony e que por algum motivo eu fui atender a mesa deles, ou a Andréia mandou eu atender a mesa deles, né? O que são coincidências e o que não são, né? Que ele aparentemente simpático, queria um prato de comida lá, que a mulher, né? E aí ele colocou, encantado com a situação, que ele era da Serra, eu vim aqui, tal. Quero morar aqui, que isso aqui é um paraíso para mim, mesmo que a minha filha, eu tô fazendo um serviço na academia, eu tô mudando a academia inteira e minha filha tá morando com o dono da academia. Eu falei, ah, tá. Aí ele falou, por quê? Eu falei, não, eu já tive envolvimento com ele é um agressor de mulheres, tá? Eu, infelizmente, não desceu pra minha garganta ainda. Ele falou, ih, querido, comigo se ele agredir, eu mato ele. Comigo o negócio tem muitas facilidades. Eu espero que a coisa ande do jeito que tem que andar. Que eu tenho, que senão eu arrumo problema para ele. Aí a André ficou olhando aquilo e parecia que ela já, que na verdade ele que criou um contexto apresentando que estava em frente. Até então achei que isso estava, falei assim, olha, eu não posso ficar conversando aqui, num dado momento só observa, porque não demora, a coisa vai feder muito. O que foi na mesma semana. Aí é que aconteceu a situação da agressão. E a André, você não tem contato com ele, não? Eu falei, eu não sei, uai. Não tenho a menor ideia. Sei que ela, se você falasse, eu falei, ah. Aí eu fui no Facebook e achei ele, o Wilson Arvelos. Eu escrevi, olha, eu acho que até transferi para ele um vídeo. Não sei se já tinha saído o vídeo. Sim, ou eu só escrevi falando para ele, o pau já tá quebrando, como eu te falei. Tá, todo mundo no bar viu, já tá tendo, tô tentando para evitar que aconteça problema, porque eu conheço que é muito grave. Ele não respondeu e ele leu, né? Tá tendo problema já com exposição, já com pancadaria, papapá, que no outro dado momento eu xinguei ele todo, né? Eu xinguei, vocês são uma quadrilha, você é uma falta de caráter, ficou percebido muita coisa. Sua filha é uma criminosa, que eu também nem sei se foi, na verdade, nem lembro. Já perdi os registros. E que, né, aí implicou que num dado momento, em pouco tempo, né, teria acontecido essas brigas lá em cima, tenebrosa, e a Andréia e eu observando o que era o povo que trabalhava. Novamente estavam todos eles ali, é porque eles eram os últimos para sair, não tem nada para fazer, ou para ficar todas, né, a música ao vivo estava comendo direto, entre eles pararem, vir da praia, beber e ficar ali. Então eles também presenciaram tudo aquilo da pancadaria e no dia da expulsão estava muito lotado. Aliás, nesse dia aí, né, muito lotado, foi aquele que foi visualizado depois de conhecer ele. Ele falou, trouxe a moto da minha filha, não sei o que, foi praticamente acho que na outra semana. Aí depois, no meio da lotada, a gente trabalhando, tendo que servir uma quantidade de gente. Ela, você tem coragem de ir lá ajudar e tal? Eu falei, lógico, e esse cara tem que tomar na cadeia e eu vou utilizar como recurso. Não só defendê-la e tentar me defender também. Ela, vai sim, você tem documento aí? Eu falei, vou sim. Ela tava lá dentro, da não sei o que, lá abracei ela, falei assim, olha, eu sei o que é tudo isso daí, papapá, eu vou tentar te ajudar e colocar também, né? Nem falei, coloquei situações.
Aí o cara lá da Palititas viu, e André, eu vou pegar um carro e vou levá-la para minha casa. Então tá. Sei que aí com isso ela de fato conheceu quem eu era, me reparou de cima e embaixo, né? Uma prostituta muito bem preparada. Eu toda desculhambada e toda tal, ela iria fazer as comparações dela e o que é que funcionava a coisa e como que foi o câmbio dela. Sei que ela curtiu aquela noite, foi fotografada, a Andréia ficou totalmente encantada com ela, que no outro dia já estava querendo, né, fita métrica, os caralho a quatro, que elas iam se tornar parceira, um monte de situações, aonde ela criou um contexto de precisamos ligar para o CREF, denunciar, até porque a gente vai na justiça. Então existiu escrever achar uma tal de Andréia, o que que foi, eu printei coisas, guardei coisas, como a própria questão com a Suelen Torres, eu fui mandando um monte de coisa, e a minha conversa com a Thaís até então eu apagava, dando de amiga, que a gente ia resolver isso, você tem que se alavancar, maqueia, vem trabalhar sem essa. Eu falei, não tô preocupada com nada disso, até ver que a coisa estava tomando um certo peso. Então eu comecei a armazenar, que implicava não só a André e ela, vocês têm que denunciar, e eu tinha que trabalhar e elas insistiam muito com aquilo. Então, o que, que era buscar de fato, denunciar e falar irregularidades, e elas estavam mostrando que havia irregularidade, acatando e criando um bando de situações, né? Mas aí isso foi gerando várias coisas, colocando para a Suelen Torres, que respondeu, falando da situação na academia, falando da situação dele, falando um monte de coisa, mas aí a Andréia, entre as situações, já denunciou, já escreveu, já teve resposta, e ela também, que isso tudo a gente vai tentar recorrer. Eu vou levar para o CREF, chegar você ter piada, achar que CREF ia me defender de alguma coisa, né? Mas eu queria entender a coisa toda e o que, que era defender, sendo que eu paguei até um dado momento, né? Não tinha pago ali para entender o que, que é, como é que a coisa funciona de fato, né? Pagando ou não pagando, e o que, que era toda a situação. A guerra que gerou por querer pagar a anuidade para trabalhar. Então, né, o nível de criminalidade que eu estava envolvido, gente que nunca deveria ter ganhado um centavo meu, e que num dado momento eu quis contribuir, ou virou obrigatório ter que trabalhar e ter que pagar eles, né? Então são aqueles que jogam todo mundo no camburão, mas cadê o plano B, a notificação de todas as coisas, né? A reversa do camburão, todas as coisas. Então somou um monte de conversações perante condições de trabalho, eu fazendo as denúncias ou colocando o somatório de questões que implicavam, né, conversando com Thaís o tempo todo, entre que também já tinha trabalhado com o Luiz também colocando situações entre ela, não sei se ainda estava respondendo alguma, provavelmente tentando, ou sei lá o que, né? Não, acho que aí já tinha parado de conversar com o Luiz, ou estava revoltada porque eu tinha tirado ela da minha agenda, né? E eu tinha tirado mesmo que eu não queria mais conversa fiada, até que eu fui, tava os telefones lá, eu peguei o telefone errado, mas que tanto faz como fazia, porque eu levava o namorado dela lá, tratei ele bem, não teria problema algum, não falei nada de demais e não quis jogada pra cima de mim. Era questão mesmo aos interesses de tudo com que ela estava cambiando. Desde a tal da Dani, que ela falava que ficou uma espécie de vigia para poder vingar algumas coisas do passado que ela também ficaram mal resolvidas, e o que acharam ser dona das coisas ficarem mal resolvidas, até que ponto ainda tinha pendência entre aparelhos, ou achou que o acerto não ficou isso e aquilo, que a Luísa otimizava, fofoca e inferno perante tudo aquilo ali. Então, aí eu tô cansada. Eu tô cansada, eu tô cansada. Então, coloquei aqui, Zap Luiz, e já falei, entre o Franciele, eu tinha guardado a conversa terceirizada da Franciele, os interesses da Andréia, toda a conversa da Andréia, boa parte da conversa da Andréia, como que ela impulsionava as coisas e me culpava e gerava criminalidade, e eu tentava explicar, ou meio que tô um pouco do seu lado, ou tentando justificar, tomando coice, porque eu estava dentro do trabalho dela e estava sendo maltratado. Então eu estava
sofrendo um chacinamento e trabalhando com um nível de... Nossa, não sei nem explicar, né? Aí o que que foi, né? Eu já coloquei isso aqui, vamos riscando. Né? Então, o que que foi a situação para que num dado momento a coisa tomasse uma outra proporção? Eu estava totalmente tendo que trabalhar, tendo que fazer todas essas coisas, e elas saberiam, não sei propriamente como eu voltei à delegacia, mas elas já sabiam de todos os meus, as condições de fato, e ela alegou, somou, né? Você tem o seu direito, ele está foragido do flagrante, a academia não tem responsabilidade técnica, e você tem que aproveitar e otimizar isso aí, só que você tem que bater de frente com a Luísa. Eu falei, não vou bater de frente com a Luísa. Mas de fato ela, não, mas você não tem noção, não sei o que, e nem imaginava que ela estava lá. E de fato eu fiquei muito furiosa com todos os problemas de estarem no trabalho, eu estava sendo humilhada, e a Andréa falou, foda-se o que der. Falei, Andréia, então eu vou passar lá antes de eu ir para o trabalho. Eu comuniquei a Andréia estimulou a situação. Eu estava nervosa, já tinha, a Thaís já estava na casa dela, eu já tinha me prontificado a responder a questão judicial. E eu falei, eu vou aproveitar, então eu passo lá, e eu falei, Andréia, eu vou entrar naquela academia, eu já tô nervosa com um monte de coisa. Ela faz, ué. Mas eu vou estar caminhando então, tá bom? Que foi fazer a situação, entrar com o celular, né? Aí que gerava, todos eles estavam fazendo um inferno muito grande dentro do trabalho, que gerou gravar o vídeo, né? E eu ir diretamente logo em seguida para Espetos, e aí gerar um pacote de situações entre a viatura que foi chamada lá, e que depois veio arrastada a coisa para o lado de Espetos, aí a Andréa vinha com uma jogada, e eu chegar lá, exatamente tá a mesa com Jesus e lá dentro tava, acho que a Sol, também fazia parte da coisa, Franciele, eu teria saído, eu teria puxado a carroça dela, outra que ponto também tava lá, eu cheguei, ela teve que sair, tava dando drama, que tinha que me vingar. E a Andréa veio falar, você vai pagar por qualquer coisa que aconteça na porta do meu trabalho. Eu, como é que é? E ela queria academia junto com a Thaísa, e falava isso o tempo todo, e que alegava que eu também iria ficar podre de rica, que aquilo lá dá dinheiro só o que ela já vê, porque ele tem uma vida totalmente rica. Ficava perguntando como era a casa dele, o que tinha na casa dele, quantas coisas ele armazenava. Situação bem estranha sobre a situação deles. Ele também queria que ela muito ficasse sabendo, até que ponto eles já sabiam de muitas coisas entre eles, era um jogo bem pesado. Então eu viria chegar, tava o Jesus com a Margarete de um lado, no outro lado o Wilson com a Thaísa, e a Andréa viria chegar depois para gerar uma quantidade de situações. Eu cheguei explicando, falando que tinha gravado o vídeo, que isso, aquilo, que mesmo uma situação constrangedora fizeram para cima de mim, o que iria chegar a mãe dela, aonde eu liguei para gravar, ela falou, pode desligar, que você é uma pessoa super honesta, que eu já sei do seu histórico de vida, não precisa gravar. Aí eu fui tirar o celular, ainda estava totalmente constrangida por situações que iriam me dar problema. Se eu não me engano, a André já tinha chegado, não tinha chegado, não sei, já estava um somatório de ameaças, aonde eu fui falar e bater boca do lado de fora, que estava a Luísa e a mãe dela, e ainda coloquei, não, que eu fiz selando, alguma coisa que eu falo meio como se eu tentasse, né, descontrair a coisa. Eu não finalizei, foi só um pedaço de vídeo, que ao desligar, e ela falou o que que aconteceu, o que que não sei o que não sei o que, só que já tinha uma jogada, que ela já tinha chamado o camburão e determinado o que teria feito comigo. A outra já teria dado depoimento, já teria inventado uma mentira, estava ali sem problema algum, junto com a mãe dela, e querendo explicar o que nem tinha explicado, só que como ela é a filha de gente da Liga da Justiça, a mãe dela já teria que acatar
eu iria resolver uma situação, então ela veio para, tipo, meio que explicar entre o mal entendido ou para ver como que iria, né, gerar um contexto que ela voltaria para o camburão com o Jonas, que ela prestava serviço ou favorecer Jonas em muitas coisas, para decidir o que eles iam fazer comigo, que o rebote ia vir depois todo para dentro do bar. Então eu consegui gravar esse mini vídeo, eu guardei e continuaram todos aqueles ali dentro, aonde eu comecei a trabalhar e a Andréa viria para me ameaçar e dizer que eu iria pagar por tudo aquilo ali, até que ponto a Sol também estava lá dentro, até que ponto era uma situação delas, que eu não podia ter conversado isso e aquilo, ela estava, a Andréa provavelmente estava ali, falou que ia estar andando perto da academia, então todos eles envolvidos na situação, né, aonde ela alegou que a filha dela viria para resolver isso e aquilo, que a filha dela é de muita influência, e pediu se qualquer coisa que acontecesse eu mandasse pro celular dela. Eu falei, é. Aí simplesmente, aí entra o contexto né, da viatura, que eu volto a colocar, descansar aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver, coloquei a situação de Jesus e Margarete o tempo todo. Já coloquei como foi o posicionamento dele, gravei um vídeo com Soraya. Não tinha percebido o tal do Pedro. Então a gente vai colocar a situação da outra viatura, eu já falei, viatura e Jonas, né? Entre a expulsão da Andréia, que iria negociar com ele o que fazer comigo. Que quando eles chegaram, num dado momento, ela chegou para me expulsar e dizer que eu estaria desempregado. Eu falei, como é que é? Vai para casa agora, eu preciso que você vá para casa agora. Eu falei, eu preciso trabalhar, eu preciso do meu dinheiro, você sabe de tudo que está acontecendo e você mandou ir, eu não quero nem saber. Eu mandei você ir. Falei, como é que é? Aí ela falou, vai pra casa agora, que quando eu cheguei em casa, aqui, você tá correndo do Jonas, você tá correndo. Eu falei, como é que é? E que o Jazz ficou olhando, a Margarete, ele não mandar ela pra casa agora, ela tá aqui trabalhando. Aí tinha uma jogada do que eles seriam os testemunhos das coisas, né? Então isso implicava, você trata de vir aqui, que o delegado, o policial está aqui, você não vai largar essa bomba na minha mão sozinha, não. E depois eu que vou ver o que eu vou fazer com você. Eu falei, como é que é? Não, você tem que vir agora, porque você tem que resolver isso aqui, que isso é um boletim de ocorrência. Eu falei, não, eu vou resolver sim. Não só eu, como todo mundo vai ter que resolver isso daí. Então quer dizer, isso aqui, então já falei que geraram notificações, até da Suelen Torres falar se eu puder ajudar ou não sei o que. Então foi um bando de condições. Entre num dado momento, escrevi para tal da Andréia e já tinha todo um problema com o CREF. E até que ponto a outra chegou eu escrever para ela e ela mandou o telefone da Suelen, eu não achava o telefone da Suelen, não. Eu sei que eu printei para as duas. Eu já não confiava no CREF, eu já estava totalmente desempregado. Eu fui colocando um monte de situações literalmente sérias, né? Então implicou isso aí, o que seria num dado momento ficar escrevendo de tudo quanto é jeito, falando sobre a criminalidade que também tinha passado com os pais. Eu mandei toda a minha documentação, eu me pontuei de várias maneiras e fiz o histórico de todas as passagens, como botei todos os documentos, todas as coisas que eu tinha, e fiquei muito irritada com muita coisa. Coloquei situações entre o Jorge, entre a delegacia, tudo. Fiquei escrevendo uns 8 meses, sei lá quanto tempo foi. Formas do meu trabalho, tudo, né? Eu montei um campo acadêmico para ela. Ou então ela venha comigo me taxar de qualquer outra coisa para ver o que é que dá. Eu mandei as datas, demonstrei minhas idas, eu descendo de ônibus, chegando no fórum, indo na delegacia, falando de todas as situações graves que estavam acontecendo comigo, de eu passar necessidade o tempo todo. Não respondia, só ouvia, a ponto de eu pegar, em dado momento, ligar para o CREF, mandar falar se ela estava lá. A menina atendeu, disse que ela estava lá. Eu falei que eu queria da boca deles o telefone do presidente, a quem eu ia recorrer, que eu iria fazer denúncia contra todos eles. Eu queria... O trem fedeu mesmo. Fedeu mesmo. Comecei a mandar falar mesmo, até que ponto todos me bloquearam.
Até que ponto eu achei ela no Facebook, já escrevi para ela e ela tá aí desbloqueada no Facebook. Como eu já mandei os recados para ela, fazendo um poporri da coisa enquanto vitória. O resto é só me seguir e me prestar conta, né? Ainda levando em consideração coisas que eu não deveria levar de forma alguma. Então coloquei aqui a situação, né? O que viria a situação no outro dia, no mesmo dia o Marcos veio, mais tarde, a mesa do lado de fora com todos eles, pendurou no meu pescoço, eu fui ameaçada também pelo Marcos no mesmo dia. Então quer dizer, né? Situações bem graves mesmo, então a gente volta aqui, já falei dos vídeos que foram postados. Os vídeos tinham um teor mesmo de programa e ele colocava que pagou o programa, então feio para ele, feio para ela. E ela querendo 10 mil reais do trabalho dela, do que ela parou, demonstrando que trabalhava mesmo dentro da academia, toda uma situação, né? Que é onde a André levou ela para casa dela e fez toda uma jogada multicomercial. E no meio desse caminho, ela que me levou de carro, não sei aonde, para fazer compra, me investigando de tudo quanto é maneira, amando do Tony, de várias situações, né? Já não queriam mais que eu fosse na delegacia ou que eu fosse, desde que eu criasse um contexto para que ela pudesse responder por mim. E eu falei, não existe isso mais, e nem deve existir isso, estou correndo um risco muito grande. Então o que foi um câmbio sobre muitas coisas. Então a gente tem aqui, eu já falei sobre as ameaças dela através de Tony. Então a questão aqui do ato da abordagem do Jonas aqui, é o que falta, né? Esse Pedro Perini aqui, né? Entre o que gerou ameaças constantes, todos os dias, né? Que num dado momento a Thaisa voltou a morar com ele, exatamente quando eu finalizei que iria, segundo eles, terem novas brigas. Ela teve um câmbio muito grande em cima disso, voltou para academia, botou loja e teve muito contato com a Luciana, que sempre me trazia situações, né? Como a André falava do corpo dela, que ela que sabia fazer o dinheiro, que estava botando todos, que até um policial aí, depois de umas 3 vezes na delegacia, a bomba já tinha explodido de muita coisa. Até que um policial ela saiu como de Guarapari. Falei, uai, né? Íntimas duas, porque não contou isso antes também? E tinha que me contar, né? Então quer dizer que era o perfil do bar. Então a gente tem aqui a questão da abordagem, né? Aí eu gravei o vídeo, né? Questão do vídeo e da abordagem. Então vamos botar aqui. Vídeo. Abordagem com ameaça de todos, né? Antônio Bassini estava flagrante. Perguntei cadê o responsável técnico. Pedi para abrir, né? Fui mesmo falando no tom que eu tinha que falar, já estava sendo ameaçada e sendo escravizada literalmente ali dentro por todos eles, nenhuma documentação, nada, tudo irregular, que é onde eles seriam etiquetados de academiazinha nova, todo mundo iria virar professor, o passado se apaga, o CREF continua, né? Contra a mão de obra barata e contra o que de quem vira uma piada, né? Vira uma piada, aí eu passei a questionar bastante o que é toda a educação física, todos que se tornaram conselheiros, o que é leigo, o que é antileigo, sobre todas as classes, já que a coisa impulsiona condições regimentais de maiores grandezas, sem sombra de dúvida, né? Então iria questionar de fato onde estavam todos eles, quem foram todos eles, até porque eu vi muita incongruência no mercado, e sabendo que de fato aqui eles estavam selecionando corruptos, continuaram acatando todo o erro para manter uma arrecadação de pessoa física, pessoa jurídica, infrações na abordagem, camburões, incongruências absurdas. Aí eu passei a assistir e olhar, mas nenhum deles me respondeu em momento algum. Nenhum deles, nenhum. E ela respondeu contexto vírgula, ela fez o que tinha, ela nunca apresentou nenhum advogado, nenhum plano B de perguntar alguma necessidade. Eu falei, essa é a doutora juíza, você é da classe, né, a justiceira, né? Deve ser juíza, né? Que é da área de direito. Chega a ser uma piada, né? Algumas coisas, né? Aí quer dizer classe, né? Classe, vocês recebem, vocês querem dinheiro, né? Então a gente tem uma pauta muito grande sobre tudo isso aí. Então, o vídeo implicou em eu entrar muito furiosa com a ameaça de todos eles.
não, né, o que ele já me fez e eu não tive ninguém a recorrer, eu procurei advogada, procurei um monte de lugar, né, amarrada dentro dessa merda desse lugar, então eu gravei e eu bati boca com aquela vagabunda mesmo, sacudindo o dedo assim, tava distante dela, não teve negócio de leg press porra nenhuma, todo mundo sabe disso. Ela é uma infratora cretina, né? E apontei tudo que eu tinha que apontar mesmo e eles mostraram que a agressão do Marcos, dando uma de esperto, mas ele é um agressivo, ele não tinha, nem ele, nem Eliésio, ninguém, totalmente atuação irregular. Então eu exijo a atuação de todos eles, eu entender até que ponto, até onde o CREF faz, renotificar e limpar a sujeira dos outros para poder manter a ostentação deles, porque o Eliésio sempre trabalhou sem poder. O Marcos sempre trabalhou sem poder e ele é da área de luta, de nem pagar às vezes, né? Alega ser da área de luta, estava ali, ó, todo mundo trabalhando, todas as irregularidades, tudo. De alunos, de funcionários, tudo. Vamos ver amanhã como é que vai estar, se ele vai estar soltinho aí. E outra coisa, Maria da Penha requer afastamento, não é? Da vítima, ou disso, aquilo. O que aquela menina estava fazendo ali? Ou seja, já foi notificada que ele sairia da cadeia, termina tudo bem, né? A única coisa que acontece é o dinheiro, né? A fiancinha, o dinheirinho da delegacia variada, como as coisas viraram, né? Os infratores continuam livres, não existe penalidade nem indenização tal. A brincadeira não é pequena, então quer dizer, o vídeo foi partido em 2 pedaços. Eu mandei pra Thaisa, mandei pra Andréia, mandei pra Luciana, deixa eu ver, mandei pro CREF, né? Situações de desespero para comprovar, inclusive, né, que não saberia que eu ia receber uma intimação e alegar que eu teria machucado, encostado a mão nela, né? O próprio Arthur estava lá perto, aquele criminoso daquele nego, daquele empregado nojento. Não tinha quase ninguém ali dentro, tinha a Camila, Cristina, né? Tamires Bourguignon, que é a prima do Peter, são as duas que moram em Piúma. Uma que eu falei que o filho sofreu não sei o que, envolvida num monte de coisa, irmã da filha do Mauro. As poucas pessoas esparramadas e escândalo, aquilo ali tá longe de ser escândalo dali de dentro. De eu chegar falando nervosa com tudo que já estavam fazendo e todos eles entrando dentro do bar e numa jogada muito grande, até que ponto, ainda que Elias não tivera ido, Elias é um escroto. Situação absurdamente grave. E dizer, ah não, você não sei o que, ou não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, uma hora, como eu já estava totalmente coagida e mesmo assim queria mostrar cansada de ser taxada de passiva nas coisas. Então isso implicava que aí eu gravei, eles avisaram que estaria chamando o Camburão, o Eliésio, o Marcos, que iria me engavetar, o direito que eles têm de fazer isso em todos os lugares, um criminoso, assassino, envolvido em pedofilia, procurado pela polícia, por roubo e assassinato, entre infinitas gravidades, colocado como tráfico de droga livre, importunação, aliciação, tudo que tiver direito do que eu já fui colocado aqui. Então a gente volta só a questão aqui do Jonas, né? Descansar um pouquinho aqui, que foi acatado que de forma alguma podia envolver o nome dele dentro da delegacia, né? Não aceitou o Jorge, né? Quando falava em botar o nome deles, os dois tipos de estagiário, não só um viadinho, quanto a mulher que acabou escrevendo depois, antes de escrever teve que ir lá dentro e voltar várias vezes, totalmente nervosa. E entre o viadinho que me atendeu inicialmente, que atendeu a Luísa, e que o Fofolete lá, que fingia concordar, mas estava com os cu regalado pra cima de mim. Então só falta aqui falar, já devia ter falado, mas eu tô cansada, eu vou falar aqui. Então eu fui mandado embora pra casa. Até que ponto disse que ele foi totalmente agressivo, queria me fuder, já veio direcionado pela mãe dela, que tinha que fazer comigo. Então, primeiro eles negociaram o que tinha que acontecer na frente da academia, aí num dado momento eles vieram com a viatura, ali em frente, ficou o Pedro Perinho em pé, e ele para conversar comigo lá do outro lado da rua. Aí ele usou, deixa eu tentar lembrar bem, que isso implicou em eu ir embora, ir trabalhar, já tinha ido embora, ir trabalhar, falou isso,
não esquenta a cabeça não, ou como é que falaram? Provavelmente eu sofri muita coisa com relação a Andréia, até não sei se no outro, não sei se não foi no outro dia que eu tive folga, eu não me retrato, mas provavelmente a ponto de que chegou a notificação, até porque ela tinha me ameaçado, até chegou a notificação, eu viria trabalhar e a intimação aos critérios deles, das resoluções deles, só foi resolvido no dia que aí a Franciele assinou, foi a mesma que queria me ferrar e falou que eu deveria ser presa, inclusive porque eu sou branca, como também falou a mulher do Jorge, né? E que eu teria que pagar. E aí a Eliane virou para mim quando eu voltei, não me retrato, se no outro dia de manhã, quando eu voltei em trabalhar, ó, problema para você, esse cara é criminoso. Eu não ouvi, eu tava aqui trabalhando, mas ó, ele é lá da minha rua, lá do meu bairro. Essa coisa não vale nada, entendeu? Tava me falando mal de você, coisa junto com a André aí. Então você arregala seu olho e arregala seu olho com essa Franciele que ela quer te prejudicar, que ela falou que com a gente aqui dentro, vou arrumar um jeito de fazer ela ser presa. Falei, como é que é? Então, que depois ela veio trabalhar com a Natália, eu falei, Natália, ela rouba, você sabia? Porque para ela também não importava, para elas e para eles isso é o máximo. Então ele me chamou no outro lado da rua para conversar longe deles, eu não sei se isso é um critério de abordagem, ele é um negro, acho que usava óculos, tatuado, com a fala meio mansa, querendo pagar de como é que é, eu preciso saber o que aconteceu, tal, só que eu disparei a falar, justificar todas as coisas que queria na delegacia. Ó, resumindo, que não dá, nossa, que eu não sei nem absorver, como é que ele falou, mulheres são todas assim, elas servem para subir em cima da gente, usar, ele usou uns termos, ou como é que é? Não, eu não me retrato muito agora, mas ele usou esses termos, usar, quis criar um sistema amortecedor, virou, ó, faz de conta que tá tudo bem, que eu só passei em frente, mas aí eu coloquei toda uma situação, mas ele falou assim, a Soraya é muito minha amiga, eu adoro ela, só que a filha dela, todo mundo sabe o que a filha dela é. Essa academia já me deu muita dor de cabeça, se eu pudesse eu fechava. E essa Luiz não vale nada, mas é filha dela. E ela, eu tenho muito serviço junto com ela, não sei o que, colocou todo um contexto, me questionou sobre várias situações, assim, não, sobre essas situações assim, resumiu, quis bancar de uma como se ia ficar tudo bem e não ia ter problema, que ele iria voltar na academia. Eu falei assim, que aqui implicava, que diz que depois, quer dizer, ele criou uma situação com os papos nada a ver, detonou a Luiz, deixou muito claro que tinha muita influência com a mãe, usou uma coisa muito descabida, falou, oh, eu só passei em frente, não, passou em frente, você foi chamado, não coincidiu, usou essa teoria e falou, pode voltar a trabalhar, não vai acontecer nada contra você. Se eu não me engano, eu fui liberada dali mesmo, para voltar no outro dia, isso, eu fui liberada dali para ir para casa, e que ela já teria me ameaçado, e que no outro dia eu voltaria, o boletim, eles teriam determinado o que ia fazer comigo, e a própria Eliane me contou essa situação, inclusive que envolvia a Andréia, os interesses deles, e que a intimação teria chegado lá na mão de Franciele, de Isadora, de todas elas lá, e que ela ficou ouvindo aquilo, ela precisava me falar porque era muito injusto, e ela também estava envolvida em roubar lá, dizendo que estava recorrendo a alguma coisa no lugar onde trabalhou por ordem judicial, e que também estaria passando algumas necessidades. Até então ela estava ótima trabalhando, mas depois entrou num contexto que provavelmente a Simone criou uma emboscada entre roubar e roubar junto, jogou a culpa nas costas da Eliane, porque o tempo que eu estava trabalhando ali com a Eliana, ela não estava roubando absolutamente nada,
A gente estava conversando sobre várias coisas, às vezes quando dava entrava na cozinha. Estava sendo uma pessoa bem legal, teria colocado aí, não sei se teve problema em algum lugar que trabalhou, não me lembro qual lugar. Acho que foi o hotel lá pra cima, não sei se era Ponta, sei lá. Que ela reclamou também de situações, e da mesma forma com que eu também, ainda que eu não entendesse, né, só contava de relacionamento anterior tenebroso, que encontrou uma pessoa muito feliz, gostava de conversar e tal, comi com ela algumas vezes, cozinhava bem, não tive relações ruins. E a Simone, aparentemente, com aquela vozinha doce, aquela coisa toda, só que ela era uma ladra absurda, tanto que ela criou situações graves comigo, através da Isadora, através da Franciele. Ela ficava no telefone igual uma bolsa de valor, controlando todos os homens. Teve brigas horrorosas com a André, porque ela tinha que trabalhar e ela, mesmo mexendo em todas as panelas, ela não tirava o celular do ouvido. Então isso gerou para poder pedir as coisas na cozinha, então era só tomando esporro. E eu vi que ela jogava bizarramente, o desfalque que era muito grande. E ela disse que eu tinha que ficar muito esperta com a Andréia, que se eu soubesse quem era a Andréia mesmo, entendeu? E o histórico delas com a Andréia tinha era que estar presa. Ela usou esse termo. Então ele. Estou tentando lembrar aqui um pouquinho mais sobre a condição inicial. Como ele colocou, ele usou um critério muito engraçado de comparação. Vocês mulheres servem para subir, usar a gente para não sei o que, mas fomos no papo, tal. Eu acho que eu entendi, né? Você tem muita informação, tem muita coisa para falar, mas a mãe da Luísa é de muita influência para mim, é uma pessoa que eu adoro, mas a filha dela não vale nada. Usou praticamente o termo prostituta. Essa academia é um problema muito grande, usou esse termo, né? E nada não vai acontecer com você, não sei o que também viria a falar o próprio Gerson com a Margarete, que ele criou toda uma situação para me ferrar amando da Soraya. Então essa parte aí já foi falada.